Então, continuando a parte de layout, né, a gente está colocando apenas um widget por vez inicialmente, então a gente vai expandir isso um pouquinho e vamos fazer um trabalho com vários widgets. Então, no caso, a gente, a partir de agora, vai começar a trabalhar com linhas e colunas, ok? Então, quando a gente vai trabalhar com esses elementos de layout, que são as linhas e as colunas, a gente vai conseguir colocar vários widgets dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa tela, e dessa forma a gente vai conseguir gerar aplicativos, obviamente, mais interessantes e com várias funcionalidades diferentes. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Vou me livrar desse padding aqui, não queremos mais ele, e ali no body a gente vai colocar inicialmente um widget de linha. Então, a gente vai colocar este row. Então, esse vai ser o nosso widget de linha, ok? Então, dentro desse widget de linha, a gente vai poder trabalhar com vários widgets, ok? Só tem uma diferença aqui. Aqui a gente não vai mais ter o child. Vejam ali que já está aparecendo uma diferença onde a gente não tem mais o child, mas a gente tem esse children, que vai ser uma lista de widgets. Então, dentro deste children, a gente consegue colocar um conjunto de widgets diferentes para que eles apareçam na nossa tela dentro desta linha específica, ok? Obviamente que todos sabem o conceito de linha e coluna. Quando a gente está trabalhando com a row, a gente está trabalhando com uma linha, então todos eles vão estar alinhados, todos eles vão aparecer um do lado do outro, ok? Então aqui, dentro da row, dentro do widget de row, a gente não tem mais o children, a gente tem o child, a gente tem o children, para que a gente justamente tenha a capacidade de colocar vários widgets dentro dessa nossa linha, ok? Então, deu tab ali, ele mostra para a gente então essa linha, essa lista de widgets que a gente pode trabalhar. E o que eu vou fazer? Eu vou então, dentro dessa lista, colocar os widgets que a gente quer trabalhar, ok? Então, vou colocar primeiro um widget de texto normal. Então, vou colocar um text e vou colocar aqui um hey, ok? Então, esse vai ser o primeiro widget que a gente vai ter. Não vou colocar nenhuma propriedade dentro dele, vou colocar só o widget propriamente dito. Aí, depois eu vou colocar um flat button, vou colocar um botão aqui, só para a gente ver como é que ele vai trabalhar. E dentro dele eu vou colocar aqui o onPressed, né, para o Flutter não ficar dando chatice na nossa mente, falando que está faltando. Então, posso deixar sem nada inicialmente, então ele não vai fazer nada quando for pressionado. Vou colocar aqui também uma propriedade color, para a gente poder verificar. Então, vou pôr aqui colors. Sei lá, orange. Testar uma cor diferente. E também aqui, daí sim, eu vou colocar um child, que vai ser um texto. Então, aqui dentro eu vou ter um texto que vai ser um clique aqui, ok? Então, tenho esses dois widgets, um texto propriamente dito e um botão. Vamos colocar mais um, vamos colocar também aqui um container, ok? Então, para a gente ver como é que vai funcionar. Então, vou colocar aqui um container. Então, dentro deste container, vou colocar algumas propriedades. Sempre lembrando que eu tenho que separar por vírgulas todos esses widgets, todas essas propriedades. Então, quando eu crio aqui o meu widget, eu já coloco os parênteses e a vírgula para não gerar erro para mim depois, ok? Então, sempre tomar esse cuidado. Vou colocar aqui uma propriedade color, ok? Então, vou colocar colors.purple. Vamos testar. Não colocamos nada roxo ainda. Vamos ver como é que vai ficar bonito. Vou colocar um padding aqui, para a gente trabalhar com as margens. Então, vou colocar um edit, insets e vou colocar um pontual aqui. Vou colocar como 30 pixels, né, para todo mundo. E também vou colocar um child
que vai ser um outro texto, ok? Então, aí ele vai se alinhar a esse texto. Então, vou colocar, isso é um container. Então, justamente para a gente, container, justamente para que a gente consiga enxergar o container dentro de um conjunto de elementos. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui, ok? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Vou salvar, vou dar o reload e vamos ver como é que fica. Então, vejam só, aqui agora o que a gente tem? A gente tem os 3 elementos aparecendo dentro dessa linha. Então, o primeiro aqui posicionado é justamente o primeiro que está aparecendo dentro dessa lista, que é o meu texto. O segundo é o botão, que é o segundo que aparece na lista. E o terceiro é o container, que é o terceiro que aparece na lista. Então, eles vão ser posicionados na tela de acordo com a ordem que eu coloco eles no código. Então, o primeiro widget que eu colocar no código vai ser o primeiro widget a aparecer na tela do meu aplicativo. O segundo widget vai ser o segundo elemento a aparecer. Então, eles sempre vão sendo colocados na ordem que eu trabalho aqui. Então, sempre que eu for trabalhar com uma row, eu vou ter não um children machine, não um child, mas sim um children, para que eu possa colocar um conjunto de widgets aqui dentro. E eles ficam aparecendo aqui dessa forma. Ah, Priscila, mas está feio. Concordo plenamente com vocês, está horrível, né? Então, eu posso também, dentro desta linha, dentro desta row, trabalhar com elementos de alinhamento. Então, tem 2 alinhamentos possíveis. Então, tem o alinhamento no eixo X, que é o que o Flutter chama de main alinhamento, que é o alinhamento principal, e eu tenho o alinhamento no eixo Y, que é o cross alliance, que é o alinhamento secundário, digamos assim, ok? Então, eu posso trabalhar com esses alinhamentos. Então, o main é no eixo X e o cross é no eixo Y. Então, vamos começar aqui trabalhando com o main. Uma coisa que eu tenho que cuidar é que quando eu for trabalhar com esse main axis alignment, eu sempre tenho que ter certeza que eu vou colocar isso aqui dentro da row e não dentro dos childrens ou dentro de algum outro widget que eu já tenho. Esse carinha aqui de alinhamento, essa propriedade de alinhamento, ela tem que ficar dentro do widget da row, ok? Ela não pode ficar dentro da lista de widgets. Então, vou colocar aqui essa propriedade, main alliance, ok? Então, eu vou alinhar o eixo X dessa forma, e aqui eu vou ter um widget específico que vai ser o main axis alignment. Então, dessa forma eu vou poder fazer esses alinhamentos. E, caso eu dê um ponto, eu vou ter aqui as possibilidades. Então, ele tem esse center. Então, vou salvar e vamos ver o center, que é o padrão. Então, nada com... aqui, ele está centralizando agora, né? Então, aqui ele centralizou essa nossa linha. Então, eu tenho a mesma margem para a direita e para a esquerda. Além do center, eu vou ter aqui também o start. O start, que é o padrão, na verdade, né? Se a gente salvar e rodar aqui novamente, a gente vai ver que é o start. O start, na verdade, vai fazer com que todos os meus elementos iniciem aqui na esquerda. Então, ele vai estar alinhado à esquerda. Eu também posso trabalhar com o end. No caso, o end, né? Se o start alinha à esquerda, o end ele vai alinhar à direita. Então, vou ter ali o alinhamento à direita. Também posso ter aqui outras propriedades. Vou ter aqui, por exemplo, o space evening. Esse elemento aqui, ou essa propriedade, vai fazer com que eu tenha um alinhamento exatamente igual dentro da minha linha. Todos os elementos e as bordas vão estar ajustadas de forma igual. Então, vejam que o espaço para a borda, o espaço entre os widgets que eu tenho dentro dessa linha são todos iguais, ok? Então, esse space evening aqui vai fazer com que todos os espaços, tanto das bordas quanto entre os widgets que eu tenho, sejam exatamente os mesmos.
aqui eu também vou ter esse space around e space between, que também vão trabalhar com esses espaços entre os elementos dentro da linha, ok? Então, esse space between aqui, ele vai alterar e fazer com que eu não tenha mais espaço nas bordas e tenha um espaço igual entre todos os elementos de tela, ok? E o último aqui é o space around, que ele vai fazer com que eu tenha um espaço entre as bordas, só que um espaço pequeno, e um espaço um pouco maior entre os widgets. Então vejo aqui que esse espaço da borda esquerda e da borda direita são iguais, mas os espaços aqui entre os widgets são maiores. Então eu consigo trabalhar com esse eixo aqui, ok? Então esse eixo main é justamente o eixo X, tá? Eu vou deixar aqui o even, que para ficar bonitinho. Pô, prezado, bonitinho essas paradas roxa, laranja, hein? Tá bom, perdão. Mas para ficar com espaçamento bacana aqui, ó. Então, ó, o espaçamento tá exatamente igual. Então eu não preciso me preocupar em montar o layout em nada, eu só estou definindo uma propriedade aqui e ele vai automaticamente gerar esse ajuste. Além do main axis, eu tenho cross axis. Esse cross axis vai ser o eixo Y, ok? Então aqui a gente pode trabalhar também com propriedades. Então eu tenho o center, o end, o start, o stretch. O padrão que a gente tem ali no aplicativo é o center, ok? Então eu vou começar mostrando o start. Então, no start, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todos os meus elementos aqui para cima da linha. E o end vai jogar todos os elementos para baixo. Aqui um ponto é que ele não vai jogar lá embaixo no aplicativo. Ele vai jogar embaixo apenas na coluna ali, ó. Na coluna não, na linha, desculpe. Então vejam ali que ele vai ser ajustado em relação à altura do maior widget. Então o nosso maior widget que a gente tem ali é o próprio container. Então a linha ela vai estar sempre sendo ajustada ao tamanho do maior widget. E caso eu queira que isso realmente seja organizado de uma forma diferente na tela, eu posso usar esse stretch aqui, que ele vai esticar todos os elementos e vai fazer com que a linha ocupe a tela inteira. Então vejam lá, ó, aqui eu faço com que a linha ocupe a tela inteira. Então posso fazer dessa forma também, caso eu queira, mas nem sempre vai ser a melhor opção. Então vou voltar aqui para o center e dar novamente. Então, dessa forma aqui eu consigo mexer nos nossos eixos. Então, o main é o X, o cross é o Y. E toda vez que eu trabalhar com a row e com a coluna, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser essa característica de children que a gente vai ter. Não mais o child, porque a gente vai colocar uma lista de widgets aqui dentro.